Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Continuando esse vídeo, vamos colocar hoje à prova Panda, Trend Micro, McAfee e Bitdefender contra aquele script maldito. Será que eles vão se sair bem? Se liga na vinheta e vamos pro vídeo. Para esse vídeo eu vou estar usando o VMware, tudo vai ser testado em uma máquina virtual. E aqui eu já fiz aquele esquema de preparar uma máquina principal e cloná-la, e aqui eu fiz vários clones. Cada uma vai ser utilizada para testar um antivírus. E vamos começar pelo Trend Micro. Primeiro eu vou verificar o Windows Update para ver se está tudo atualizado e vou verificar também os aplicativos da loja da Microsoft, para que eu tenha uma máquina virtual com Windows 10 versão Vistoso H2 totalmente atualizada. Esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de agosto de 2024 e eu vou testar Bitdefender Total Security, Kaspersky Total Security, McAfee, a versão Premium, Panda Dome Premium e Trend Micro Maximum Security. Cada um deles nas suas últimas versões lançadas, tudo atualizado e com as suas configurações padrão. Lembrando que esse aqui vai ser o script que a gente vai estar executando para fazer esse teste. E quando eu preparei essa máquina virtual, eu fui replicando e todas elas já estão com esses instaladores dos antivírus e também com o script para poder facilitar. E para não perder tempo, enquanto o Trend está sendo instalado, eu já vou inicializar a próxima máquina virtual e nela eu vou fazer a instalação do Panda. E para não perder tempo, eu vou inicializar a próxima máquina, que vai ser a máquina onde eu vou instalar o McAfee. E aqui vai ser o McAfee Total Protection, a versão mais completa e parruda dessa empresa. E agora eu vou pular para a próxima máquina virtual, que é onde eu vou instalar o Bitdefender, também na sua versão mais completa, na sua versão mais parruda. E sim, cara, eu estou rodando as 4 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Não sei como, mas a minha máquina está aguentando isso. E aqui é um Ryzen 5600G com 32 GB de RAM DDR4, rodando em um SSD do tipo NVMe. Voltando para a máquina com o Trend, assim que ele termina de fazer a instalação, eu vou reiniciar o computador. E eu vou seguir esse procedimento para cada uma dessas máquinas virtuais. Vale lembrar que só é necessário reiniciar o computador quando você instala o antivírus, quando ele próprio pede para você reiniciar o computador. Quando o antivírus não pede para reiniciar, significa que não é necessário. Mas, como tem seguidores e até alguns especialistas que ainda acreditam nessa lenda de que é necessário reiniciar, não importa qual a solução de segurança que você instale, para evitar disse-me-disse e blá blá blá, eu vou reiniciar cada uma dessas máquinas após a instalação dessas suítes de segurança. Aproveito para te mostrar também que eu tenho nessas máquinas algumas pastas e nelas eu tenho alguns arquivos. São arquivos pessoais, imagens, documentos, coisas assim. Isso aqui é para caso algum daqueles malwares que criptografam tudo ou simplesmente apagam tudo, passem por essa solução de segurança e aí eu consigo te mostrar que os arquivos foram apagados ou criptografados. Sinceramente, eu torço para que isso não aconteça, né? Agora que está praticamente tudo instalado ou chegando lá nos finalmente, eu vou voltar aqui para a máquina do Trend para poder começar o nosso teste. E claro, primeiro eu vou fazer a verificação de atualizações para saber se tem alguma coisa pendente, para que o antivírus fique completamente atualizado, redondinho e tudo funcionando. Lembrando que essas são as versões pagas, as versões mais completas de cada uma dessas suítes, e todas elas foram instaladas no período de avaliação. Com o Trend todo pronto, todo atualizado e tudo redondo, eu posso de fato começar a fazer o nosso teste. E assim, o teste é bem simples e rápido. Eu basicamente vou extrair aquele arquivo compactado que está protegido por senha, vou fazer a verificação daquele arquivo com o próprio antivírus e se ele não bloquear ou excluir aquele arquivo, eu vou tentar executá-lo para ver se o antivírus consegue capturar o comportamento daquele arquivo. Vale lembrar que esse script não é um vírus, mas ele possui um comportamento de um malware. Ele executa uma ação de elevação de privilégio ao administrador e tenta apagar uma chave, ou melhor, um conjunto de chaves do registro do Windows, impedindo que essa máquina volte a inicializar. Quando você roda esse script, se o teu antivírus não bloqueia, ou pelo menos não te avisa que isso aqui é um comportamento perigoso, o seu Windows vai de base. Literalmente, você perde o seu Windows. E aqui eu estou sendo até um pouco dramático, mas é necessário porque quando eu rodei isso aqui em alguma dessas máquinas, eu tentei fazer a recuperação do Windows usando aquele sistema de recuperação do próprio Windows. O recurso de recuperação e de restauração do sistema. E em nenhuma dessas opções que o Windows me dá, eu consegui reaver o meu sistema, eu consegui restaurar aquilo que foi alterado. Ou seja, a única solução que me restou foi formatar a minha máquina.
E isso, no caso, de eu estar rodando esse script na minha instalação básica do meu computador pessoal. Ou seja, é um conselho para vocês. Óbvio que isso aqui é apenas um arquivo do tipo conceitual para poder mostrar a fraqueza que existe em vários antivírus, só que isso abre precedentes para que algum malware que realmente tem um comportamento de fato perigoso e proposital faça-se valer dessa técnica e consiga fazer alterações no seu sistema. Se o seu antivírus não conseguir bloquear isso aqui, provavelmente, se você, por um acaso, esbarrar com algum malware, com algum vírus que usa esse tipo de mecanismo, você vai se estrepar. Por isso que esse tipo de teste é tão importante. Bom, enfim, extraia o arquivo e faça uma verificação com o trend. O trend me diz que não tem nenhuma ameaça aqui nesse arquivo, que nada foi encontrado, então eu vou de fato executar esse script. Apenas dou 2 cliques no arquivo e pronto, o caos foi instaurado no meu computador. E para saber que isso aqui de fato cagou o meu sistema, é só reiniciar a máquina. E assim que eu reinicio, eu me deparo com esse erro. E agora, meu irmão, já era. E detalhe, o antivírus não fez nada a respeito. Se eu deixar parado nessa tela por algum tempo, o Windows vai reinicializar de novo e a tela vai voltar a ser exibida. O problema vai voltar a acontecer. E não tem o que fazer. E como eu mencionei antes, após a máquina reiniciar algumas vezes, porque ela fica em looping, o Windows vai tentar abrir a tela de reparo automático de inicialização, ou reparo de sistema. E aqui ele vai fazer o diagnóstico, vai tentar encontrar o problema para aí sim tentar solucionar esse problema, só que infelizmente ele não vai encontrar qual é o problema e as opções que você tem para tentar restaurar o seu sistema não vão surtir efeito, porque aquele script ele não apaga apenas uma chave, ele apaga uma cadeia completa de chaves para todos os perfis do usuário, ou seja, já era. E curiosamente o reparo automático vai me dizer que a minha máquina não foi reiniciada corretamente e ele sugere que eu reinicie o computador. Eu reinicio e o problema volta a acontecer. Enfim, já posso desligar essa máquina e partir para o Panda, com a expectativa de que ele vá conseguir bloquear esse arquivo. Mesmo esquema de antes, eu vou atualizar o Panda para garantir que ele está todo atualizado e que todos os recursos dele estão ativados e em funcionamento. Eu vou conferir novamente a data que esse teste está sendo realizado. Vou dar uma revisada nas configurações e opções que o Panda me oferece, só para verificar o que ele tem ali como padrão, né? Tipo de proteção que ele garante para mim. E aqui tem uma coisa que eu vou marcar, que é a verificação de arquivos compactados. Tudo bem, eu estou fugindo um pouquinho do padrão, mas isso aqui é para garantir uma proteção extra para arquivos compactados. E aquele arquivo está compactado. Isso aqui é porque eu tenho a expectativa de que o Panda vai conseguir identificar aquilo e bloquear para mim. Enfim, com tudo no esquema, eu vou extrair o arquivo, vou fazer a verificação manual desse arquivo com o Panda, e o Panda vai dizer para mim que não foi detectada nenhuma ameaça, e eu posso executar o script. E, infelizmente, ele vai rodar e vai causar o problema que a gente já conhece. Quer ver? Eu vou reiniciar essa máquina. E pimba, está aqui o problema acontecendo. Pois é, o Panda também não conseguiu segurar. Desligo essa máquina e vamos embora testar o McAfee. Após verificar atualizações, checar que todos os módulos estão ativos e em funcionamento, ou seja, o meu McAfee Total Protection está instalado, atualizado e completamente funcional. Beleza, eu posso agora voltar aqui no script, descompactá-lo e fazer uma verificação manual com o próprio McAfee, com a esperança de que ele vai bloquear esse arquivo. E felizmente o McAfee, quebrando a tradição de quase todos os antivírus que eu testo aqui, ele conseguiu identificar e bloquear essa ameaça. Ou seja, ele identificou que isso aqui executa um comando e esse comando é nocivo para o meu computador. Pelo menos ele consegue identificar que aqui tem um comportamento perigoso, mesmo que ele não saiba o que o script de fato vai fazer. O importante é que ele excluiu o arquivo, ou seja, eu estou protegido. Por exemplo, se eu extraio de novo, executo o arquivo, ele automaticamente é bloqueado e deletado do computador. Então, o McAfee conseguiu me proteger desse script conceitual. Beleza, ponto para o McAfee. Agora vamos embora lá para o Bitdefender. Mesma coisa de antes, eu vou atualizar o Bitdefender, vou verificar se todos os módulos dele estão ativos e em funcionamento, para aí sim eu ir lá, extrair o arquivo, o script, fazer uma verificação manual dele com o próprio Bitdefender, e durante o processo de extrair o script do arquivo compactado, o Bit já bloqueou a ameaça, indicando para mim num balãozinho que tem uma desinfecção em andamento, o que é um bom sinal. E ele me avisa que moveu isso aqui para a quarentena, e o Bitdefender tem um recurso muito interessante, que é como se fosse a linha do tempo de um arquivo perigoso. Olha que maneirinho isso aqui. Bem ilustrativo para você entender cada etapa da execução, ou melhor,
da identificação da existência de um arquivo perigoso. Ele mostra tudo, cara, com uma animaçãozinha maneira, bem simples e muito prática para ser entendida por qualquer um. Por via das dúvidas, eu vou extrair de novo o arquivo e agora vem uma coisa curiosa. Eu não consigo extrair porque o arquivo compactado está corrompido. Pois é, o Bitdefender conseguiu entrar no arquivo protegido por senha e corrompeu esse arquivo. E isso, meu brother, é algo bem curioso e não é qualquer antivírus que consegue essa proeza, tá? Inclusive, eu posso botar a senha do arquivo compactado protegido aqui no próprio Bit para ele poder fazer a verificação do arquivo compactado. E ele fala para mim que tem uma parada ali que ele detectou que é perigoso e já está bloqueada. Pois é, o Bit também conseguiu me proteger desse malware conceitual. Deixa eu aproveitar e te mostrar o que tem nesse arquivo, o que tem nesse script. Para isso, eu vou inicializar uma máquina virtual que não está contaminada e que também não tem nenhum antivírus instalado, apenas o Defender da própria Microsoft. E eu vou editar esse arquivo no próprio bloco de notas. Pois é, isso aqui é um batch script. É aquele tipo de script que roda via prompt de comando, o famoso CMD. E se você reparar, olha o que esse cara está tentando fazer. Primeiro ele tenta verificar se o usuário que está logado na máquina é administrador local. Depois ele tenta verificar se esse meu usuário tem privilégio para desabilitar o WAC. E com isso ele vai gerar um arquivo do tipo Visual Basic Script para poder conseguir forçar a elevação de privilégio de administrador sobre o meu usuário para a execução desse próprio script. Quando ele consegue fazer tudo isso, ele vai lá no meu registro e deleta aquele bloco de chaves que eu mencionei antes. E se eu quisesse conferir direto no regedit do Windows, seria esse bloco aqui, ó. E aqui começa a ficar claro por que excluir esse bloco de chaves causa tanto problema. Aqui você tem literalmente as informações de OBE do Windows e de bootloader do Windows. E assim eu acho que eu posso concluir essa primeira leva de testes de antivírus contra esse script maroto. Espero que tenha sido útil. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.